Sábado, dia 1º de agosto de 2026. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esse canal, onde refletiremos diariamente a palavra de Deus, com o coração aberto, a mente atenta, para nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo nesse caminho maravilhoso de crescimento espiritual. Hoje celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Escutemos com atenção o Evangelho de hoje. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, começamos o mês de agosto celebrando um grande santo da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da família redentorista, dos padres redentoristas muito conhecidos pelo trabalho que desempenham no Brasil, de modo particular, à frente do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e o Santuário do Divino Pai Eterno. E a palavra de Deus hoje nos dá a possibilidade de refletir sobre a maldade que pode transformar uma pessoa, fazendo com que essa pessoa se torne um ser humano cruel, perca a sua capacidade de ser bom e de pensar no bem do próximo. O Evangelho nos reporta justamente aquele momento em que Herodíades aproveita a ocasião em que Herodes, já bem embriagado, faz um juramento na frente de todos, prometendo até a metade do seu reino, como reporta em outra parte o Evangelho. E aí então aproveita aquele momento e pede a cabeça de João Batista. João Batista terminou sua missão. O Messias, que ele anunciou e preparou os corações para a chegada, já está em plena atividade, conduzindo as pessoas a um caminho novo, revelando a todo o coração aquilo que é necessário realizar para alcançar a vida eterna. De uma maneira muito especial, nós temos a ocasião de refletir nessa passagem do Evangelho sobre o momento em que Herodes percebe que aquele homem está realizando grandes coisas. E ele até chega a dizer: é por conta de ter ressuscitado que os poderes miraculosos atuam nele.
ele já está intrigado com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer saber quem ele é. É interessante que ele só vai poder encontrar Jesus naqueles últimos momentos em que nosso Senhor Jesus Cristo está sendo levado do palácio de Anás para Caifás e, por último, até o palácio em que ele morava, Herodes. Mas ele não vai ter uma experiência tão profunda, tão especial, até porque nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, já tinha tomado a decisão de ficar calado. Nada que ele dissesse iria ajudar, nada que ele dissesse iria mudar, e não era o objetivo dele modificar nada. Na verdade, nosso Senhor já estava cumprindo com tudo aquilo que o Pai lhe havia confiado. Queridos irmãos e irmãs, mas tem um ponto nesse evangelho que me impressiona e que certamente toca a muitos de nós, que é a maldade da mãe que passa para a filha e culmina nesse ato horrível de decapitar um justo. Mesmo que a gente possa dizer que João Batista tivesse terminado a sua missão, que ele tivesse ali na prisão já sem a necessidade de anunciar mais a chegada do Messias, mas vamos nos ater à maldade como algo que o Senhor nos apresenta para que nós fiquemos em guarda e evitemos a todo custo em nossas vidas esse tipo de comportamento. Quantas vezes, diante de certas situações, nós somos tentados a praticar o mal, a fazer o mal, a desejar o mal. E nós vivemos um tempo muito delicado. Se observarmos os tempos em que nós vivemos, o ser humano está cada vez mais egoísta e também indiferente. E o que causa isso? A causa, queridos irmãos e irmãs, está justamente na falta do temor de Deus. Está justamente no fato que o ser humano, ele perdeu essa afinidade com Deus. E o ser humano sem Deus é capaz de fazer as maiores atrocidades. Prestem bem atenção no pedido que a jovem faz a Herodes. Eu quero num prato a cabeça de João Batista. Quando uma pessoa cultiva uma verdadeira espiritualidade, quando alguém procura realmente viver de maneira correta, buscando o bem próprio e o bem do seu semelhante, ele é incapaz de pensar em algo tão malévolo, algo tão cruel. E é lamentável que a gente veja um ser humano enveredar por esse caminho. Mas na raiz de tudo está o pecado de Herodíades e Herodes, porque Herodes tinha tomado a esposa do próprio irmão. Herodíades era casada com Filipe e tinha largado Filipe e tinha passado a morar na corte de Herodes com a filha, com a sua filha. Então, esse jogo de interesses que sempre foi muito presente nas cortes, nos palácios, ele não é uma exclusividade só de quem tem poder e de quem tem dinheiro. Infelizmente, são situações que podem se apresentar na vida de qualquer pessoa que não busca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que não busca colocar em prática as virtudes que, de uma maneira tão especial, o Senhor vai nos ensinando por meio da Sua palavra. É por essa razão que nós precisamos manter sempre a nossa atenção redobrada. E aquela recomendação especial que o Senhor diz, vigiai e orai para não cair em tentação, ela é fundamental em todos os momentos da nossa vida. Quem procura viver na graça de Deus, muito dificilmente cai numa situação de pecado como essa. E se por uma infelicidade peca, rapidamente a consciência o adverte e o faz perceber a gravidade daquilo que aconteceu e, de consequência, o desejo de voltar atrás, de reparar o erro e fazer propósito de não voltar a cair.
Queridos irmãos e irmãs, tenhamos muito, muito cuidado. Procuremos cultivar em nós e pedir a graça do santo temor de Deus. Isso é fundamental para que nós possamos passar por essa vida realizando coisas boas, deixando marcas positivas na vida das pessoas. É necessário realmente que nós estejamos atentos e não nos permitemos, nem por um momento, não deixemos que o mal possa encontrar morada em nosso coração. Herodíades queria a todo custo destruir João Batista, porque a sua presença, mesmo silenciosa, a incomodava. O justo incomoda sempre. Quem está vivendo no pecado, quem deseja viver praticando o mal, se sente sempre incomodado com a presença do justo. O justo se torna um incômodo e, infelizmente, não é raro nós encontrarmos na história da humanidade episódios em que o justo é eliminado como uma atitude de querer liberar a consciência do peso, que não libera nada, pelo contrário, só agrava mais a situação. Portanto, queridos irmãos e irmãs, procuremos olhar com atenção para a palavra de Deus. Deixemos-nos guiar pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, que falamos no início da nossa reflexão e repetimos agora, ele, no decorrer de toda a sua existência, e viveu muitos anos, ele se esforçou para entender os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo na sua profundidade. E ele não só conseguiu, como deixou bastante coisa escrita, muitas obras especiais. A bibliografia, né, os vários escritos de Santo Afonso Maria de Ligório são uma riqueza na igreja. E ele toca também temas como esse que nós estamos falando agora, da necessidade de cultivar uma vida espiritual autêntica, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, praticar as virtudes, não se deixar vencer pelo ódio, aprender a perdoar por mais difícil que seja. Então, nesse momento, quem me ouve e sente no coração alguma mágoa, algum ressentimento, alguma frustração, peça a graça do Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, para que você seja liberto. Que Deus Todo-Poderoso nos ajude e que essa palavra que hoje escutamos e a intercessão dos santos e santas nos proporcione um mês abençoado. É um mês muito especial em que nós rezamos a Deus pedindo pelas vocações. É um mês maravilhoso em que a palavra vai conduzir-nos a reflexões muito especiais. Eu peço a Deus Todo-Poderoso que, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vos abençoe e vos guarde livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.